Mas eu começo o programa com um bate-papo importantíssimo, com ela, de quem eu sou fã, muito fã, que tem me ajudado bastante com os livros dela. Eu tenho acompanhado o trabalho da Heloísa Capelas faz tempo e cada vez eu fico mais encantada. E a gente hoje vai falar sobre os pensamentos. Às vezes eles guiam escolhas boas, né? Mas às vezes eles podem guiar a gente para escolhas ruins. Então é importante a gente lidar com tudo isso. E existe hoje uma frasezinha que está bem em moda, que é a crença limitante, né? Quando a gente acredita que alguma coisa limita, e tem coisas que a gente nem entende, mas que está ali limitando a gente. Ela é especialista em autoconhecimento, inteligência emocional, CEO do Centro Hoffman do Brasil, reconhecida no mundo como uma das maiores autoridades na metodologia Hoffman. Querida, posso falar que é minha amiga? Volta aqui de novo. Muito obrigada. Como você tá linda de azul. Gostei, obrigada. Meus parabéns. Senta aqui pertinho de mim. Heloísa, quanta gente tem sido ajudada com o processo Hoffman, Sim, né? muita Isso é lindo gente. demais. Isso é bem gratificante. Nós fazemos muitos grupos já para as pessoas terem oportunidade de ir, não se incomodar com data. Ele está em 16 países no mundo, ele existe há 52 anos, é o primeiro curso de autoconhecimento do mundo e é o maior deles, né? Ele é a base de tudo que a gente ouve hoje de autoconhecimento, de 2000 para cá, né? Começou aí a surgir, de 2010 mais ainda, e agora as pessoas começaram a entender que nós precisamos desenvolver a inteligência emocional. É uma inteligência nossa, uma inteligência que nasce conosco e que tem tudo a ver com o tema de hoje, que são as nossas crenças. Graças à inteligência emocional é que a gente vai desenvolver esse punhado de crenças que a gente vai falar hoje. E o Bob Hoffman, que é o criador do trabalho, ele falava isso há mais de 50 anos atrás. Foi o Daniel Goleman que, em 95, falou pela primeira vez de inteligência emocional com o livro dele. Foi a partir daí que começaram a entender um pouco melhor. E mesmo assim, nós ainda estamos engatinhando num exercício, né, de nos autoconhecer, uma tarefa que o Bob já tinha desenhado há mais de 50 anos, né? Uma metodologia com começo, meio e fim, que tem mesmo esse objetivo de fazer com que a gente se aproprie do nosso melhor. E ele vai dizer que nós temos 4 inteligências, né? Eu costumo dizer que nós chegamos no século passado, foi a inteligência do QI, do coeficiente de inteligência, né? Que era a única nossa inteligência. Então, nós avaliávamos as pessoas por quanto elas eram lógicas, né? Porque a nossa inteligência intelectual é a lógica. Este século vai ser com certeza da inteligência emocional. Nós já estamos aí começando a achar que precisamos saber sobre isso. E já estamos aí em 2020. Mas tem tudo, nós vamos desenvolver essa inteligência. Mas o Bob, ele vai dizer que nós temos uma maior ainda e uma mais especial, que é a inteligência espiritual. E que não tem nenhuma conotação religiosa. É a nossa essência, a nossa sabedoria. É com ela que a gente nasce, é a nossa luz. Nossa, isso talvez só no século 22, provavelmente, a gente chegue nessa sabedoria que ele, em 7 dias, conseguiu resumir e oportunizar para as pessoas, né? Uma metodologia que em 7 dias as pessoas têm contato com as 4 inteligências. Com essa que a gente já conhece, a inteligência intelectual, com esta, que é a inteligência física, que a gente conhece, mas não dá muita atenção, né? Espera ela gritar primeiro, para depois prestar atenção, a inteligência emocional e a espiritual. Então, é o equilíbrio entre essas 4 inteligências que faz com que a pessoa consiga autoaceitação, autoperdão, amor próprio, autoestima elevada em todos os seus comportamentos e uma vida extremamente satisfatória,
com ela. Ou seja, ela tem liberdade para ser o que ela quiser. Isso. Ela pode voar. Voar. E a metodologia, ela é desenhada para que as pessoas cheguem num determinado momento numa experiência de perdão e de compaixão indescritível. É por isso que eu escrevi o livro. Como eu vivi essa experiência e a sensação que eu tenho é de cura. Quando eu consegui curar o meu passado, curar os meus comportamentos e dizer, ok, você fez o que dava para fazer, como é que a gente pode fazer diferente de agora em diante? Isso é de uma liberdade, isso é de verdade a liberdade que a gente tanto procura. Nós lutamos tanto para ser livres, né? Queremos tanto essa tal de liberdade, mas ela só é possível com o perdão. É como se a gente arrumasse a casa, deixasse tudo arrumadinho no nosso passado e tivesse livre para viver hoje e programar o futuro. E o perdão, ele não é, eu gosto de dizer, ele não depende da nossa bondade. A pessoa não precisa ser, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sou tão evoluída e eu não consigo. Não, é uma questão de inteligência. Inteligência o quê? Espiritual, emocional? É uma questão de inteligência, porque nós ficamos presos ao passado porque tivemos mágoa. E mágoa, eu costumo brincar que é má água dentro de nós. E nós somos 70% água. Já pensou uma água ruim dentro da gente? Não. Então, fica tudo podre. E aí a gente não consegue caminhar. E a crença limitante tem a ver com perdão? Tem a ver com o perdão, porque na nossa infância, nós nos construímos tudo. Construímos todos os nossos sistemas. Então, o sistema imunológico, o sistema neurológico, o sistema digestivo, o sistema hormonal, que é tão importante, e construímos também nosso sistema de crenças, que está no nosso psiquismo. Dependendo do que a criança vive, e cada um de nós vai saber aquilo que viveu na infância, nós vamos acreditando em coisas. Por exemplo, uma criança que é muitas vezes surrada, ela desenvolve, via de regra, né, uma crença sobre ela, de que ela merece apanhar. O corpinho dela merece ser machucado. Porque foram tantas vezes que ela diz, então, é assim que é. Fora ela aprender a bater e a apanhar por cópia e repetição, ela também vai começar a desenvolver crenças, isto é, o que é o mundo? O que são as pessoas? O que é mãe? O que é pai? O que é trabalho? O que é dinheiro? O que é amor? Ela vai acreditando. E crença é inconteste. Nós temos o nosso sistema de crença exatamente como o nosso sistema imunológico. Ele tem uma função de nos proteger. Aliás, todos os nossos sistemas. Ele vai manter a nossa vida. O de crença também. Só que eu vou acreditar no que é certo, no que é errado. No que pode, no que não pode. O que eu consigo, que essa é a limitação. O que eu consigo e o que eu não consigo. E isso é uma inverdade, porque eu aprendi quando eu tinha 3 anos de idade, que eu não conseguia. Me dá um exemplo mais claro. Eu estou entendendo o que você está falando, mas fico pensando que talvez a minha amiga em casa não esteja conseguindo entender. Então, em termos práticos, o que, por exemplo, que uma criança pode aprender e que atrapalhe lá na vida adiante? Ela pode aprender, por exemplo, que ela, por exemplo, está fazendo lição de casa e o pai ou a mãe dela vão cobrar um resultado e ela não consegue resolver aquele problema de matemática e a mãe faz um comentário muito sem querer e muito sem perceber e diz assim, mas também você não consegue aprender nada. Faz 2 horas que eu estou ensinando você a fazer o exercício. Você é burra mesmo. Já foi. Acabou. Foi sem a menor intenção, foi porque a mãe está cheia de coisas para fazer, não importa o motivo, essa mãe é apaixonada por essa criança e quer muito que essa criança dê certo. Só que ela fala isso. A criança instala essa verdade.
E não é uma vez, né? Porque a mãe outro dia disse para ela pegar uma coisa e ela trouxe a coisa errada. Falei assim, mas toda vez que eu peço para você, você não faz nada certo, menina. Mas outra vez você deixou cair no chão, mas você quebrou de novo. Isso pode atrapalhar mesmo que o adulto não lembre de nada disso. Isso que é o pior. Porque às vezes é tão aceitável um comportamento de pai e mãe que senta do lado e que manda fazer o dever e que às vezes briga pesado, que o filho passa achando que é tudo normal, né? Tirando a violência física, que já fica muito explícito que não é normal, mas essas outras... E você sabe que eu tenho alunos que dizem assim, mas eu apanhei e eu merecia. Porque eu era muito arteiro. Eu deixava minha mãe louca mesmo. Eu ultrapassava todas as regras. Ela tinha mais é que me bater. Oh, não, agora, e quando não lembra? Que foi a pergunta que eu fiz, né? Que eu não deixei você responder. E não lembra... Você imagina que em nosso sistema de crenças, ele é construído nos 12 primeiros anos de vida. Nesses 12 anos, imagina a pluralidade de acontecimentos na vida de uma criança. Nós não vamos lembrar tudo, mas está tudo em nós. Do mesmo jeito que eu não sei que o meu aparelho digestivo está fazendo a minha digestão, que eu não sei que o meu sistema imunológico está produzindo plaqueta, que eu não sei que os meus neurônios estão fazendo sinapses e tendo uma tempestade bioquímica para eu estar falando agora. Eu não sei nada disso. As minhas crenças eu também não sei. E elas foram construídas da mesma época. Então, eu digo para as pessoas, você não lembra da sua infância? Começa a pensar hoje. Quais são seus medos de hoje e quais são as crenças que hoje você tem de que você não é capaz. Então, eu preciso empurrar esse copo. E aí eu empurro e derrubo. E aí eu digo, eu sei. Eu sempre faço isso. E aí você diz assim, empurra o copo, não é melhor eu não, porque toda vez que eu empurro o copo, eu derrubo. Não é melhor você fazer? E aí eu vou me impossibilitando. E essas crenças, elas me limitam justamente porque eu não as conheço. Existe uma vantagem da crença. Ela anda em bando. Se você descobre uma, ela derruba, como um efeito dominó, muitas outras. Porque é um sistema muito bem elaborado, que é aquele que me faz viver no mundo. Como eu ando, como eu me visto, as palavrinhas mágicas, o respeito aos mais velhos, criança precisa ser cuidada, tudo isso é crença. Foi tudo isso que isso é básico. A gente fala assim, mas não é assim? Não é assim porque na minha família, porque nesta organização, na nossa sociedade, e tudo isso é crença que eu vou me construindo. Ela é muito importante. E tem crenças que me empurram para frente, né? Então, eu desenvolvo uma crença de que quando eu crescer, eu vou dar conta de tudo. Eu desenvolvo isso na infância. E aí, eu cresço, eu dou conta de tudo. Mas eu sou aquela pessoa que dou a cara a tapa. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu dou conta de tudo. E no final sofre porque fica esgotada, porque ninguém dá conta de tudo, né? Exatamente, mas é uma crença, que parece que me impulsiona e ao mesmo tempo me limita. Muitas mulheres, muitas, né? Eu trato de muitas, assim, converso com muitas, porque tiveram uma infância com menos valia do que seus irmãos homens, vão desenvolver uma crença de que vão ser super mulheres quando adultas. E nós temos mulheres maravilhas de monte por aí, com capa e espada, que vão dar conta de tudo. São as multitarefas, aquelas que fazem tudo e aquelas que não deixam ninguém fazer nada. Meninas que foram extremamente abandonadas pelos seus pais e que vão jurar que vão encontrar seu príncipe encantado. E encontram, é um sistema de crença. Mas o preço que elas pagam para se manter nesse casamento, para se manter com esse príncipe encantado, é o mesmo que elas pagavam quando elas eram abandonadas pelos pais. Então,
E isso é muito comum. A desvalia feminina, a gente ainda vive hoje. Imagine os adultos de hoje, 20, 30, 40, 50 anos atrás, onde o irmão podia e a menina não podia. Agora, isso tudo vem, imagino agora, há 70, 80, 90 anos atrás, quer dizer, porque aí os pais também aprenderam de jeito errado, também têm suas crenças, isso vai virando uma bola de neve se não estanca. Exatamente isso. Me dá 2 minutinhos e eu volto aqui pra gente falar como é que pode... Como é que sai disso? Sair disso, né? Vamos Ótimo. estancar esse movimento. Eu volto em 2 minutos. Esse assunto é imperdível. Eu pedi 2 minutos para a Heloísa, porque eu quero que, inclusive, você avise para quem você gosta que o assunto tá bom. O assunto é transformador, viu? A gente precisa ficar cada vez mais saudável com todas as nossas inteligências em equilíbrio. Dá para sair dessas crenças limitantes, com aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, para poder construir uma nova história? Dá. Primeiro, a gente precisa aprender que é um processo, né? Então, não é assim, depois que nós temos uma crença limitante. Não, nós temos um sistema. A boa notícia é que é isso. A mais importante domina as pequenininhas. Então, se eu achar, às vezes eu acho as pequenininhas e não tem problema. Você vai indo devagarinho até encontrar. Aí as pessoas diziam, não lembro nada da minha infância. Esquece. Lembra de hoje. E aí, qual é a saída? Coloca para começar muita atenção aonde você está impossibilitado. Coloca a atenção na impossibilidade, no resultado. Então, eu não consigo. Gente, o que esse não consigo sai da boca das pessoas é impressionante. O que eu escuto as pessoas dizerem, eu não consigo. E aí eu digo assim, quem te disse? Mas peraí, eu não entendi. Assim, é pra gente pensar no nisso, não consigo? No não consigo. Ok, você falou isso? Ok. Tá. Então, põe atenção nisso. Eu não consigo o quê, por exemplo? Não consigo sonhar. Isso. Não tenho sonhos. Eu não tenho sonhos, eu não consigo sonhar, ok? Põe atenção nisso. Você não consegue sonhar? Volta, desde quando? Faz... Acho que eu nunca sonhei. Mesmo, nenhum sonho, nunca. Essas perguntas fazem a pessoa... Não, pera, nunca? Não, eu, por exemplo, queria ter filho. Eu sonhava ter filho. Pronto, opa! Então, você tem um sonho. Você já teve um sonho. Em que momento você diz eu não consigo? Na medida em que a gente vai fazendo esse trabalho, as pessoas vão descobrindo cenas. Elas vão lembrando. Não, sabe o que é? Que foi uma vez que eu tentei um trabalho, eu me preparei para uma entrevista, eu queria tanto trabalhar naquela empresa e eu fui recusada no exame. Nossa, eu fiquei tão frustrada. E a pessoa que me entrevistou falou uma palavra, e aí aquela palavra me magoou. Existem histórias e histórias, ok? Vamos pondo atenção nisso. E aí esse trabalho de colocar atenção faz com que as pessoas voltem devagarinho nas cenas. Eu me lembro de uma vez. Ok, põe atenção nisso. Eu me lembro de outra. Põe atenção nisso. E essa atenção, autoconhecimento é atenção. É muito respeito pelo que você está vivendo e está lembrando. Porque dizer assim, eu não lembro de nada, é desrespeitoso, não lembro de nada. Uma vida inteira cheia de você, uma pluralidade que você é, não lembro de nada. Então me dá uma cena. E começa por hoje. Qual é a cena hoje? Eu não consigo ganhar dinheiro. Ok. Põe atenção e aceita. E aí, toda vez que eu aceito a minha dificuldade, eu me abro para ver que tinha uma dificuldade anterior a essa. Anterior a essa. Anterior a essa.
E aí, devagarinho, na medida em que a gente vai conduzindo o processo de autoconhecimento, a pessoa chega na raiz. O meu pai era um fracassado profissionalmente. Nós vivemos a vida inteira muito pobre. E aí, em homenagem a meu pai, porque eu acreditei que ser homem era ser fracassado, era não ter dinheiro. Hoje, eu não consigo ganhar dinheiro. Então, essa é a experiência do autoconhecimento. Primeiro, aceita. Porque assim, a gente fala assim, eu não consigo, e já faz assim, ó. A gente já começa a brigar com a gente. Não, ok. Aceita que não consegue. Isso é verdade? E é mentira. Mas aceita, porque crença é um monte de mentiras que eu ouvi a vida inteira, que se tornaram verdades. Elas são repetidas tantas vezes que eu começo a acreditar que isso é verdade. E aí, aceita. Ok, é verdade. Vamos dentro. Vamos pensar nela. Vamos colocar atenção nessa verdade. E, de repente, ela vai se... A hora que a pessoa fala, por exemplo, eu não consigo qualquer coisa, não consigo casar. Eu me apaixono, mas eu não consigo casar. A pessoa, ou eu me encho da pessoa, ou a pessoa vai embora. Eu estou quase pondo a aliança no dedo, a pessoa me abandona. Isso já aconteceu 3, 4, 5 vezes na minha vida. É uma crença. Aceita. E aí, a hora que aceita eu não consigo, você começa a ver que isso é tão mentiroso. Não consigo, então entra. Entra no não consigo bem profundo. Você nunca conseguiu? Quando você conseguiu? Qual foi a última vez que você teve a sensação que você não conseguiu? Ontem, quando ele me abandonou. Qual foi a última? E o passado, ele é o nosso mapa do tesouro. Se nós entrarmos no nosso passado, o tesouro está todo ali. Qual é a sacada do Bob Hoffman no processo? É que a gente entra no passado e pega todas as moedinhas, que é minha. Porque assim como eu descubro o meu limite, eu também descubro o meu talento, que estava lá guardadinho e eu não percebi, porque eu fico com não consigo. Eu não consigo cozinhar, mas eu consigo correr maratona, eu consigo cuidar das crianças, eu consigo... Mas aí eu fico aqui na minha impossibilidade. E aí ela fica muito maior, porque se não consigo, acaba contaminando esse, que contamina esse. E aí eu viro um não consigo. Que é o que eu disse, as pessoas falam não consigo com uma facilidade. Isso tem a ver com pessoas pessimistas também, que acham que tudo vai dar errado? E principalmente com a sensação de incapacidade. Quando nós somos pequenininhos, nós somos incapazes. E nós estamos super vulneráveis na mão dos nossos pais e da nossa infância, de um modo geral, tudo o que nos acontece. E somos mesmo incapazes naquela infância, muitas vezes. E se somos cobrados mais do que a nossa capacidade, nós vamos acreditar e vamos desenvolver uma crença. Como nós estamos construindo a árvore das crenças, vai ter um galho muito importante, porque a minha mãe era cobradora, era insatisfeita, nunca estava bom o que eu fazia. O meu galho vai fortalecendo da minha sensação de incapacidade. A árvore cresce, eu tenho um galho ali poderoso, essa é uma crença limitante. Quando eu preciso fazer mudanças, quando eu quero buscar novos caminhos, eu planejo, eu sonho, eu detalho, eu procuro ajuda, e aí na hora do primeiro passo eu fico doente, acontece um acidente e a gente diz, ai, aconteceu. Eu me boicotei, eu fiz de um jeito
que não dava certo. Para reforçar aquilo que você acredita. Isso. E aí eu falo assim, eu não falei para você que eu não consigo? Eu não consigo. Toda vez que eu vou fazer, eu fico doente. A minha mãe fica doente. Agora, isso não tem nada a ver com... Porque teve uma fase que até as mães, eu ouvi da minha... e agora os psicólogos resolveram que tudo é culpa da mãe. Isso não tem culpa nesse processo. Né? Porque todo mundo tem a sua história. E não é culpa, porque é aprendizado. Assim como eu estou aprendendo a desenvolver meu talento, é verdade que tem infâncias que facilitam o desenvolvimento de talentos e tem infâncias que são mais castradoras. Não, pais mais medrosos ou pais mais exigentes, pais mais delimitadores, mas eles estão construindo essa infância com a melhor boa vontade, não tem culpa de ninguém. Perfeito. Eu sempre digo isso, eu tive gêmeas no processo, uma ocasião, e uma delas, muito dependente de álcool, dependente de droga, ela queria sair daquela situação, ela estava muito infeliz, mas ela estava muito comprometida. E a irmã, uma profissional de sucesso, uma empreendedora que tinha uma startup de sucesso, as duas foram fazer o processo juntas. Esta menina dependente, quando a gente vai vasculhar o passado, ela diz assim, claro que eu sou assim. O meu pai me batia, o meu pai era um bêbado, o meu pai entrava em casa, a gente morria de medo dele. E contou esse pai. Quando nós fomos vasculhar o passado dessa empreendedora, ela dizia assim, claro que eu sou empreendedora, porque o meu pai me batia, o meu pai era um bêbado, o meu pai era o mesmo pai. Mas cada uma, qual é o limite? Porque o medo me protege do fogo. Eu vou tentar desvendar se isso é verdade. Eu digo, gente, não é possível. Tá bom? Ótimo, 11 9 50 45 18 40. Manda sua pergunta, abre o seu coração. Crenças limitantes. Laura Bortolozzi de Itatiba. Todas as técnicas terapêuticas. Emoções no meu trabalho. Hoje estou muito bem profissionalmente, mas não consigo colocar credibilidade em mim. É como se eu me autocobrasse o tempo todo. Me ajuda. Rafael, ele é de Paulo Faria, São Paulo. Então, muito provavelmente ele teve uma mãe ou um pai muito cobradores e ele aprende a se cobrar e acha que esse é o jeito certo de viver. Na cabeça ele diz que não, mas emocionalmente, como está construída essa crença, ele diz, é assim que é. Se eu não me cobrar, eu não vou chegar onde eu tenho que chegar. A fantasia. Então, ele fica o tempo todo se cobrando de medo de cair do topo. Então, ele tem que focar. Olá, vida melhor, interessante. Tenho um filho muito inseguro, porque fui uma mãe que cobrava muito dele. Hoje, e digo a ele o que fazer. Enfim. Eu não sei o que a gente pode falar para ela. Depois que a mãe acaba sendo essa mãe que deixa o filho inseguro, ela pode ajudar de alguma forma? Não. Tá instalado. E aí ela vai continuar dizendo para ele o que fazer, né? E aí ele fica esperando que alguém diga o que fazer, porque ele se sente inseguro da sua capacidade. Então tem que ser um mergulho da pessoa com ela mesma, um despertar pessoal. Nunca é mais a mãe e o pai, agora sou eu, né? Eu sou adulto agora. Ok. Próxima pergunta da Diva de Anápolis. Oi, fui muito espancada quando criança. Tenho trauma de ver alguém bater em criança. Isso é normal? Como me livrar disso? Bom, primeiro que normal não é, mas é possível, né? Quer dizer, foi tanta dor que ela sentiu que agora ela volta a sentir a dor quando ela vê uma criança sendo espancada. Então, assim, perdão por tudo que ela viveu e ela vai sarando aos poucos, tirando essa camada de dor e, claro, né, a gente deseja que ela não veja mais nenhuma criança sendo espancada. Né? Também, até porque é proibido, tem proibido. Lei para isso. Denuncia. Tá? Denuncia. Tem que mesmo. denunciar. Heloísa Capelas é sensacional. Posso usar a expressão para o meu filho de 5 anos que quem manda sou eu e o pai dele? Digo, a mãe e o pai mandam e você obedece? Pois estou com dificuldade dele me obedecer. O que devo falar? Adorei essa pergunta. Meu Deus. Então, é sempre uma faca de dois gumes, né? É aquela história daquele pai. Eu costumo dizer para os meus filhos, eu costumava, né? Agora eles estão maiores, de que eu era a dona deles, né?
Eu sou a dona. Por isso, quando a mãe é dona dos filhos, a mãe é que decide, porque os filhos não sabem decidir. É a mãe que decide. O que eu tenho aprendido é que quando você delimita o papel, a função, você está dizendo que ele é filho. Então, não é assim, Pedrinho obedece, não. É filho obedece mãe. Então, é a função filho que obedece à função pai. Isso fica mais fácil da criança entender e menos chances dela acreditar que ela tem que obedecer todo mundo na vida. Ou é maior do que ela, ou é melhor do que ela já tem que obedecer, porque é isso que muitas vezes a gente faz. Então, falar para a criança que é uma função, neste momento, você como meu filho e eu como sua mãe, eu estou mandando. É a mãe que manda, porque a mãe é a mais velha, porque o pai é o mais velho. Nós já vivemos o que você já viveu, então agora nós mandamos. Isso é função. Então, isso é mais fácil de dizer, eu mando em você, Pedrinho. Né? A gente ensina para a criança que é a função filho, não é a personalidade, não é a pessoa Pedrinho que tem. Então, isso costuma ser mais fácil. Mas que tem que estabelecer limite e mandar, tem sim. Família é um sistema hierárquico. Perfeito. Agora, falar assim, você é desobediente. Não, você não deve, fez. Né? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Dineia Marques, da cidade de Salinas, no Pará. Minha pergunta é, como faço para lidar com as mudanças da vida? Então, eu também tenho me perguntado. Porque, assim, as mudanças são tão impermanentes e são tão constantes. Vida é igual mudança. O único jeito que a gente tem é de deixar a vida viver e entrar no fluxo, o melhor que a gente puder. Perfeito. Próximo. Eu gostaria de saber se as crenças podem estar relacionadas com o parto. Eu, por exemplo, nasci com um cordão enrolado no pescoço e tenho problemas com medo de morrer. É a Tamires de Salto. Sim, isso é muito possível. E tudo isso tem cura com o autoconhecimento. Essa informação está na cabeça dela. Ela precisa passar essa informação para o coração. E, sem dúvida nenhuma, ela precisa perdoar essa história. É com o perdão que ela vai se libertar. E vai se libertar do medo, porque imagina uma criança aqui, ó, ela vai sendo enforcada, ela morre de medo de nascer. E aí nasceu com o risco de morrer. Ela vai desenvolver uma crença de que qualquer momento ela pode morrer. E ela vai se colocar em lugares que ela vai se sentir sufocada. Isso é tão matemático e tem cura. Ai, gente, esse assunto é fantástico, o trabalho da Heloísa é fantástico. A gente estava conversando antes dela entrar no ar, sabe assim, o sonho é que todos nós passemos um dia pelo curso da Heloísa, são 7 dias apenas, é transformador. E aí, pra gente viver com todas as possibilidades, porque a gente tem tanta possibilidade de ser feliz. Muitas possibilidades. Bom, eu amo, indiquei já pra um monte de gente, já tô até sem ele no momento, que é o Mapa da Felicidade. Onde é que a turma pode encontrar? Eu acabei esquecendo de trazer o Mapa da Felicidade. O Mapa da Felicidade. Ou no nosso site, ou compra no... já tá aí na tela. Ou então pela internet. Né? Você procura ali no Google Mapa da Felicidade. Tem para vender, perdão. Né? Tem muito para vender. Os dois são maravilhosos, mas eu ainda aconselho começar pelo Mapa da Felicidade, depois vai pro perdão. É fantástico. Hoje eu falei para as minhas amigas da yoga, aliás, elas devem estar assistindo, um beijo para vocês, que para mim o Mapa da Felicidade equivale a 10 anos de terapia. E é mesmo, essa era a ideia. É impressionante. E vale mesmo, tá, gente? Olha, deixa eu passar aqui os contatos da Heloísa. www.centrohoffman.com.br, tá na tela. Ou www.eloisacapelas.com.br. No Face, Capelas Heloísa, e no Insta, Heloísa Capelas. Tem canal no YouTube, que é Centro Hoffman. O telefone 11 3648 3340. Ou WhatsApp 11 9 70 56 6862. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço sempre. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Heloísa.